Seja bem-vindo a mais um episódio do Coluna Sem Neuro, agora no nosso cenário novo, né? Então, como eu sempre falo, é um podcast com um papo descontraído, mas com conteúdo de extrema qualidade, com um lastro de informação, exatamente porque o sucesso do nosso tratamento vem sempre do entendimento da doença. E quando a gente fala de doença, um público que a gente vem tendo um carinho muito especial é exatamente o paciente oncológico, exatamente por todas as particularidades das pessoas que vêm enfrentando a doença oncológica como um todo. Porque os tratamentos vêm aprimorando, isso vem se desenvolvendo, só que a gente vem percebendo que o tratamento multidisciplinar é a chave do sucesso. E nós vamos iniciar uma série de episódios exatamente para a gente discutir essa jornada do paciente oncológico, desde o momento do diagnóstico até a ressignificação dele, para tentar restabelecer uma normalidade no ciclo de vida. Para me ajudar nesse início, eu trouxe aqui a Camila, que eu vou querer, obviamente, que ela se apresente, para a gente começar a trabalhar um pouquinho sobre essa parte, essa visão inicial oncológica. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu sempre falo que, assim, a primeira etapa da nossa conversa vai ser para você conversar com a gente quem é a Camila. Porque a gente vem sendo bombardeado por falsos profetas falando um monte de besteira sem lastro. E todas as pessoas que eu costumo trazer aqui são pessoas que eu admiro e confio na formação técnica. Então, assim, toda a nossa opinião técnica ela é fundamentada em ciência. Então, eu gostaria, primeiramente, que você falasse para os nossos seguidores quem é a Camila. Joia. Daniel, obrigada pelo convite e já te parabenizo pela ação, porque hoje, como você falou, é muito importante a gente divulgar informação de qualidade, né, para os pacientes, para as pessoas em geral. Então, resumindo, eu sou Camila, eu sou oncologista, eu trabalho no Hospital Santa Rita desde 2020, quando eu terminei a residência no AC Camargo, retornei a Vitória. Hoje no Santa Rita eu atuo tanto na parte do SUS quanto na parte de convênio, parte privada. Também trabalho como pesquisa clínica e também coordeno a residência de oncologia clínica do hospital. Excelente. E, Camila, tem obviamente algumas dúvidas que a gente vem nessa trajetória acumulando, né, com a interação com os internautas, os comentários. Então eu vou fazer algumas perguntas para você, que eu acho que é uma forma da gente ir destravando alguns temas, alguns tabus. Sim. Que eu acho importante para a gente começar. Inicialmente, para quem não conhece a gente ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, curta, compartilhe, deixe sua dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, a nossa equipe vai ter o maior prazer em responder. Vai ter aqui embaixo no link da descrição os contatos da Camila, exatamente para a gente poder ir familiarizando com o tema, porque ela vai estar com a gente em outros episódios para discutir coisas também bastante interessantes. Mas, Camila, quando a gente fala dessa experiência do paciente oncológico, obviamente que assim, é sempre um trauma o início, o diagnóstico disso daí. A percepção que a gente tem que os pacientes, de uma maneira geral, vêm negligenciando muito a própria saúde. Você costuma pegar hoje pacientes com diagnóstico de câncer mais precoce ou já ele mais avançado porque vem postergando? Olha, isso depende de onde você está, né? Uhum. Na rede pública é mais comum a gente encontrar os casos mais avançados, né? Tem essa questão não somente de negligência, mas também por acesso a rastreamento, né? Então é um paciente que normalmente chega avançado, mas a gente também tem os casos de doença mais inicial, com uma chance de cura maior, mas infelizmente ainda o avançado é o mais comum. Uhum.
E aí, só para vocês terem uma ideia da dimensão do que a gente está falando, a estimativa no Espírito Santo hoje é que a gente tenha mais ou menos 11 mil diagnósticos de câncer por ano. E, pelos dados do Ministério da Saúde, o Espírito Santo hoje, 30% das pessoas têm planos de saúde, ou seja, o SUS ele comporta 70% dessa população. Então, se a gente pensar em 11 mil, 70%, nós estamos falando de mais de 7 mil pessoas no espectro do estado. Então, é muita coisa. Sim, né? muita gente. E aí, Camila, quais são os mais comuns? Quais são os cânceres mais comuns? Joia. Então, assim, pelos dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, nós temos em mulheres, principal causa câncer de mama, tá? Seguido de câncer coloretal e terceiro câncer de colo uterino. Já em homens, nós temos o câncer de próstata, também seguido de tumores intestinais e terceiro câncer de pulmão. Então, resumindo, mulher, mama, homem, próstata. Então, assim, isso é importante para a gente, exatamente por isso que a gente tem um mês de conscientização do câncer de mama, que é em outubro, e o mês de conscientização do tratamento do câncer de próstata, que é em novembro, que são meses dedicados a isso, mas obviamente que a gente tem que se preocupar o ano inteiro. Vamos pegar esses dois grupos, que aí é onde devagar a gente vai mostrar por que a neurocirurgia, por que a cirurgia da coluna consegue ajudar tanto no paciente oncológico. Quais são os sintomas que mais comumente esses pacientes chegam para você, por exemplo? Então, vamos aqui falando do câncer de mama, né? Então, câncer de mama, a maior parte das pacientes vai perceber ali uma nodulação, uma alteração de mamilo, então um nódulo palpável, e normalmente essas pacientes procuram um mastologista e são submetidas à biópsia, e aí a gente tem o diagnóstico. Isso para uma doença localizada, né? Claro que a gente tem também, felizmente, aquelas pacientes assintomáticas e que descobriram o tumor de uma forma muito inicial por meio da mamografia. Então, nós temos essa parcela de pacientes também. E, infelizmente, para aqueles casos mais avançados, né? No caso de uma doença mais avançada, metastática, essa paciente já pode chegar para a gente com dor óssea, dor lombar, tosse, falta de ar, emagrecimento. Isso faz a gente pensar em uma doença metastática, no caso, tá? Então, assim, hoje, o carro-chefe que faz com que a gente tenha uma interação, basicamente é dor. Então, assim, a dor oncológica é exatamente a experiência neurosensorial da dor no paciente portador de câncer. Então, ela tem vários motivos. Então, para você, que é o raciocínio que a gente usa, eu posso ter uma dor, por exemplo, do implante numa vértebra que quebrou. Então, eu tenho uma dor do implante daquela lesão que alterou a instabilidade. Eu posso ter dor, por exemplo, pela infiltração desse câncer, dessas lesões, nas terminações nervosas, que eu vou ter aquela dor, por exemplo, de um câncer de colo de útero que invade as estruturas do oco pélvico, por exemplo. Sim. E eu também posso ter o câncer que vem do tratamento do câncer. Então, eu posso ter dor dos nervos que foram acometidos pelo efeito colateral, por exemplo, da quimioterapia, da radioterapia. Como a gente já conversou aqui em outros episódios, os nervos são as fiações que saem dos nossos membros, passam pela coluna até chegar no cérebro. Então, eu posso ter lesão dessas fiações causando dor. Então, toda essa experiência neurosensorial que causa dor no paciente oncológico, a gente chama de dor oncológica. A frequência disso que é o importante. Então, de uma maneira geral, 50% dos pacientes vão ter algum tipo de dor oncológica ao longo dessa experiência. Só que o que a gente percebe, e é o motivo pelo qual a gente vem se dedicando tanto a trabalhar esse tema, a maioria dos pacientes tem um diagnóstico no estágio mais avançado. E a dor oncológica no paciente estágio mais avançado, ela pode chegar até 80%.
E aí a gente vem levantando uma bandeira que o câncer, ele não é uma opção. Às vezes é uma fatalidade. A dor é opcional. Sim. Porque o controle de dor, pelo menos a experiência que a gente tem, faz com que o paciente tenha uma melhora da adesão, uma melhora da autoestima, porque melhora a qualidade de vida. Você já teve alguma experiência com isso, Camila, de ver aquele paciente assim, o paciente chegar com dor e aí você vê o benefício disso e ele voltar a ter empolgação do tratamento? Ah, com certeza, né? Porque assim, com a evolução da oncologia, né, com o tratamento, os pacientes, eles estão vivendo mais, graças a Deus. E a gente tem que não somente entregar mais tempo de vida para esse paciente, mas a gente precisa entregar qualidade de vida. Então, por isso que é importante a gente agir de forma multidisciplinar, né, principalmente no controle da dor, e às vezes foi como você falou, não é só o paciente metastático com doença avançada que vai ter dor, eu tenho pacientes curados, mas com sequelas do tratamento. E o paciente que ele vive sem dor, ele com certeza tem mais adesão ao tratamento, ele consegue trabalhar, né? Então, isso é essencial. E eu vejo, Camila, que assim, quando a gente fala de dor, e eu vejo que isso é um problema da formação médica como um todo, porque a dor, para mim, hoje, caberia uma cadeira sozinha na faculdade para a gente entender a dinâmica da dor. E a gente não tem isso na faculdade, a gente não aprende isso na residência, a gente vai estudar e ver a importância da dor, tanto aguda como crônica, depois de um tempo. E acaba que, quando você fala, por exemplo, morfina, tramal, ou os opioides de uma maneira geral, isso já começa a estigmatizar o paciente, né? Porque a gente costuma ver no pronto-socorro, chega um paciente com dor, que às vezes a dor só passa com o uso da morfina, ele já ganha um rótulo de viciado. Sim. Você percebe isso também? Muito, e assim, o próprio paciente, ele tem preconceito em usar a morfina, assim, quando você fala, olha, você tá com muita dor, vou começar a usar a morfina, ele já acha que ele já tá com o pé ali na morte. Então tem esse preconceito pelo paciente e também pelos outros profissionais da área da saúde. Isso a gente vê sim. E eu acho que, assim, cabe a gente, né? Eu acho que esse trabalho de conscientização ele é importante porque, assim, a morfina ela é uma molécula sensacional e os derivados dela também. Só que quando eu vou aumentando a dose, eu tenho efeitos colaterais que às vezes atrapalham muito. Quais são esses efeitos que você costuma perceber na sua prática? Constipação, né? Tanto que o paciente que a gente prescreve morfina, ele já sai com uma receitinha de algum laxativo junto. Náusea, muito comum também. Alergia não é tanto, mas a gente sabe que pode acontecer, né? Prurido, mas assim, constipação e náusea. Fora também a questão de, às vezes, o paciente que já tem alguma alteração renal, alteração hepática, então ele tem uma chance um pouco maior de fazer intoxicação por morfina. Porque você vai aumentando a dose progressivamente, né? Com o passar da evolução, às vezes, do próprio tratamento, ele vai necessitando de mais medicação. E aí, para vocês poderem entender, seria a primeira intervenção que a gente tem a capacidade de ajudar. Essa morfina, predominantemente, ela é passada por via oral. Então, ela é tomada, ela circula no organismo inteiro, até chegar no alvo final que você quer que tenha o controle da dor. Só que o que a gente sabe? Existem outras formas de eu administrar essa morfina para ela ter o mesmo efeito final, porém com uma dose menor. Então, a morfina, a ideia é que ela haja no sistema nervoso central para controlar a nossa dor. Então, hoje existe uma forma segura de eu conseguir fazer com que essa morfina chegue a banhar o sistema nervoso central, que é um catéter que a gente implanta dentro do sistema nervoso na região lombar, no líquido que banha o sistema nervoso, e ele constantemente vai deixando essa dosagem lá.
Essa técnica se chama bomba intratecal de infusão de fármaco. Qual é o brilhantismo dessa técnica? Ela permite eu usar uma dose 300 vezes menor de morfina. E isso faz com que eu tenha o mesmo benefício de controle de dor numa dose 300 vezes menor. Então abre um leque de possibilidades do tratamento, porque às vezes ele está fazendo um outro tratamento que também tem efeitos colaterais, só que às vezes uma náusea vai atrapalhar o tratamento. Exatamente. Você já teve a oportunidade de ver essa diferença, Camila? Por exemplo, o paciente usando a medicação por via oral e usando, por exemplo, o tratamento com a bomba intratecal. Eu tive essa experiência mais na época que eu estava em São Paulo, né, na residência, e o que eu percebo é a facilidade, porque assim, quando você dá alta para esse paciente tomando via oral, por exemplo, né, normalmente a posologia que a gente usa é de 4 em 4 horas, aquele paciente que fala, doutor, eu tenho que acordar não sei que horas para tomar o remédio, aí eu esqueço, daqui a pouco eu tô com dor, aí vai pro resgate, aquela confusão, né? Então, é bem interessante esse trabalho que vocês estão fazendo aqui no Espírito Santo, né? E a gente quer que isso seja uma realidade, esteja disponível para os pacientes, né? E uma coisa que é interessante, que muitos não sabem, essa é uma terapia que ela é regulamentada pelos planos de saúde. Então, ela tem diretriz de utilização, ou seja, qualquer plano de saúde de âmbito nacional, ele é obrigado a disponibilizar isso, desde que preencha os critérios. Então, precisa a interação com o oncologista, a interação com o médico da dor. E essa experiência, ela começa exatamente nesse paciente que está usando a morfina. Então, para você que está ouvindo a gente, se você é um paciente que tem a doença oncológica em tratamento e você está fazendo uso da morfina, é importante você ter a avaliação de um neurocirurgião da dor. Exatamente para você saber qual é o momento ideal da gente considerar a ferramenta da bomba intratecal como parte do tratamento. Porque, óbvio, nós temos 3 fases. O início, o meio do tratamento, que é variável para cada um, e no final do tratamento. O final do tratamento é o pior momento para a gente considerar qualquer intervenção, porque a pessoa não tem reserva energética, substrato orgânico para fazer qualquer procedimento. Por quê? Porque ele está no final do tratamento. No início do tratamento, às vezes a pessoa está com tantas dúvidas que até a poeira baixar, ela entender isso, absorver demora um pouco. Agora, essa construção ao longo do tratamento, ela é importante. Então, essa interação do oncologista com o médico da dor, ela é fundamental. Por quê? A partir do momento que o médico da dor achar importante a intervenção, o paciente não pode achar o médico da dor um estranho. Ele tem que fazer parte do tratamento. Por quê? Para você justificar fazer um tratamento cirúrgico, mesmo que minimamente invasivo, num paciente em tratamento oncológico, ele tem que confiar em você. Sim. Porque já tem aquele estigma que o paciente oncológico ele já não precisa mais ninguém encostar a mão dele. É justamente o contrário. É ele que precisa de mais atenção. E isso é importante a gente trazer essa qualidade de vida para o início ali da jornada, né? Que é o que a gente quer, que o paciente viva ali, né, o tempo que ele tem para viver, viva bem, viva sem dor, e vocês sendo um adjunto ali, junto com a gente, nessa caminhada, nesse trajeto do paciente oncológico. E o interessante é que, assim, como hoje a equipe nossa ela tem acesso aos hospitais da Grande Vitória, isso é possível fazer em qualquer hospital. E o que normalmente a gente faz, que para mim é o mais lógico quando a gente lida com dor, esse paciente, ele vai ser submetido a uma internação hospitalar, porque ele está com dor. Eu preciso saber se ele é responsível a essa morfina, então isso é feito um teste, é colocado um catéter na coluna para a gente fazer um teste. E esse teste, eu tendo pelo menos 60%, 70% de alívio da dor com uma pequena dose, justifica fazer esse procedimento.
Esse procedimento normalmente é feito num dia e vai embora no outro dia, ou seja, uma internação curta, exatamente para o controle de dor. Normalmente não precisa de UTI, né? Então não é um procedimento de grande invasão, mas ele tem um efeito de controle de dor muito satisfatório. E uma coisa importante, né? Por ser um procedimento minimamente invasivo, a gente consegue manter a ciclagem das quimioterapias, né? Não é uma cirurgia de grande porte, que a gente tem que atrasar ou adiar a quimio. Então, o paciente vai conseguir manter aquele nosso plano de tratamento, né? Seja a nossa quimioterapia lá a cada 21 dias, a cada 15 dias, que é o nosso protocolo, né? A depender. Então, isso também é essencialmente importante, né? E acaba que, assim, pelo menos a percepção que a gente tem, que o paciente com menos dor, a própria adesão dele ao tratamento melhora. Sim. Porque, assim, pelo menos a experiência que a gente tem nos casos que a gente implanta aqui a bomba, é que os pacientes falam, cara, o meu foco não era o câncer, meu foco era a dor. Porque a dor enlouquece. E aí, quando você alivia a dor, daí acaba que, assim, esse tratamento da dor, ele entra num grupo que a gente chama de neuromodulação. São intervenções que a gente faz na coluna para fazer essa modulação da dor. A taxa de satisfação e de sucesso disso, quando bem indicado, é de mais de 90%. Então, assim, cabe a gente indicar isso daí no momento certo, exatamente porque eu tenho mais de 90% de chance do alívio da dor para esse paciente encarar o tratamento oncológico como primeira opção dele, não o tratamento da dor. Sim. Porque, às vezes, o cara pode não conseguir trabalhar não pelo tratamento oncológico, mas porque ele está com dor. Exatamente. Não é nem, às vezes, a toxicidade da quimioterapia, né? Sim. Agora, você falou, Camila, sobre a toxicidade da quimioterapia. Várias técnicas vêm evoluindo, vários medicamentos vêm agindo. A gente vê que existem ciclos diferentes e protocolos diferentes para a maioria das lesões oncológicas. Obviamente que, assim, o quimioterápico ele não é seletivo para uma lesão, ele age no corpo inteiro, então o foco dele é agredir o câncer, mas ele tem alguns efeitos colaterais. E a gente percebe que a estrutura neurológica, os nervos, são afetados em muitos pacientes. Você percebe isso na sua prática? Sim, sim. Não, então isso a gente chama de neuropatia, né, periférica induzida por quimioterápico. Existem algumas classes que a gente espera isso, né, de forma mais frequente, principalmente os derivados da platina, então a oxaliplatina, cisplatina e também os taxanos, né, docetaxel, paclitaxel, que muitas vezes são quimioterápicos que fazem parte de esquemas curativos. Então é um paciente que vai lá ficar curado, mas ele vai ficar com essa neuropatia. Né? E lembrando que essa neuropatia pode ser aguda, que é quando ela permanece por uns 2, 3 dias após a infusão, mas a nossa grande preocupação é a neuropatia crônica, é aquela que mesmo depois do paciente acabar aquele tratamento, ficar curado, o paciente fica por anos com essa neuropatia, né? Existem algumas técnicas que a gente faz para ajudar um pouco, né? Por exemplo, medicamentosa, doloxetina, acupuntura, tem estudo que fala que pode ajudar a melhorar, mas infelizmente a gente não tem assim ainda, né, uma coisa 100%. O que a gente vê hoje, e eu acho que esse é um tema bem interessante, porque assim, o alinhamento de expectativa ele é importante com o paciente. Porque, por exemplo, se eu tenho uma medicação que tem a capacidade de curar o câncer, só que ela pode causar uma polineuropatia sequelar crônica grave. Aí a questão é, uso ou não uso? Essa é a primeira coisa. Só que o que acontece? Hoje, quando eu tenho uma lesão do nervo, minha medula está íntegra, mas eu tenho uma lesão do nervo que não é progressiva. Normalmente é uma lesão instalada por conta da agressão do nervo. E esse nervo ele não vai responder às medicações, e geralmente eu vou usando altas doses, eu tenho os efeitos colaterais daquilo.
Até pouco tempo atrás, realmente não tinha tratamento. Então, você ficava num dilema. Só que hoje, a gente tem tratamentos que têm uma resposta muito boa, porque quando a gente entendeu que esse nervo conduz eletricidade, e aí eu já mostrei em vídeos no canal, e aí quem tiver interesse pode olhar para trás. Quando a gente fala da nossa estrutura neurológica, eu quero que vocês imaginem igual a casa. Eu tenho o fio que corre na parede e eu tenho aquele painel de energia onde ficam os disjuntores. Eu posso desligar uma lâmpada cortando um fio da parede, como eu posso desligar um disjuntor. Então, a técnica da neuromodulação, quando a gente fala da lesão do nervo, eu consigo mexer na medula. Então, eu sou capaz de colocar um eletrodo na medula e esse eletrodo regular esses impulsos desse nervo que está doente. Então, se eu chego para esse paciente, para mim, uma conversa dessa ela fica mais fácil do paciente entender, de eu chegar para ele e falar, olha só, eu tenho uma medicação que vai curar o seu câncer, só que ele pode trazer como efeito colateral uma polineuropatia grave sequelar. Que eu vou tentar um tratamento medicamentoso, ela pode não melhorar. Mas eu tenho um tratamento que vai tratar isso daí, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Para mim, o entendimento do paciente, ele fica mais confortável, porque é o que os pacientes relatam para mim. Por quê? O tempo médio que eu percebo do paciente com uma polineuropatia pós-quimioterapia, cara, tem paciente que fica 3, 4 anos sentindo dor. E se eu tenho uma documentação hoje, que a gente sabe que uma polineuropatia dessa, com mais de 6 meses sem controle de dor, a taxa de sucesso de tratamento com medicamento é praticamente zero, ele vai permanecer por muito tempo. E a gente tem uma série de exames que mostram esse grau de lesão, e aí a eletroneuromiografia é fundamental para isso, que eu consigo documentar que eu tenho uma agressão do nervo. Não usar a neuromodulação é perder uma ferramenta poderosíssima. E eu vejo que muita gente sequer sabe disso. Sim. Então eu acho que assim, essa ferramenta é importante porque você que já fez quimioterapia, sente formigamentos, parestesias, dores intratáveis, é importante que você seja avaliado por um neurocirurgião da dor. Porque às vezes o seu foco é o que você falou, você nem está preocupado com o câncer, mas porque ele está curado. Isso. Só que o oncologista, ele vai ter esse paciente na frente dele e ele fica numa sinuca de bico. Por quê? O cara vai ter dor, ele não vai reclamar do câncer, ele vai reclamar da dor. Isso, e é o que eu te falei, as armas que eu tenho é o quê? Medicamento, acupuntura, e daí que entra, né, essa questão do procedimento não minimamente invasivo, essa conjuntura com a equipe multidisciplinar. Porque isso daí, assim, o que eu vejo? Cara, muda a vida. Muda a vida do paciente e muda a vida do médico que está fazendo assistência também. Porque, assim, às vezes, o cara vai no seu consultório de forma recorrente, cara, para reclamar da dor. Sim. Porque os seus exames de controle do câncer estão ok. Tá tudo ok. Entendeu? E aí você tem uma condição que não progride, mas também não evolui, não involui, ela fica estável, só que cronicamente doendo. Isso. Entendeu? Então, assim, eu acho hoje que se a gente conseguir fazer com que essa informação chegue ao paciente, aos profissionais da área da saúde, é importante porque a gente consegue hoje não se preocupar só com a cura do câncer ou o controle do câncer. Já não dá mais só para falar disso. Se a gente não trabalhar com qualidade de vida, funcionalidade, ressignificação, porque um paciente hoje com câncer, por exemplo, ele é capaz de trabalhar mesmo tendo câncer. O cara com dor não. O cara com dor não trabalha, o cara com dor não dorme, o cara com dor não tem vivência. Então acaba que assim, o impacto social que a dor traz pode ser maior do que o câncer. E hoje a gente oncologista, a gente tem essa preocupação de entregar o paciente curado, mas também com funcionalidade, né? Esse paciente precisa voltar à sociedade, né? Entregar esse paciente bem ao meio. E, claro que assim, quando a gente fala
de morte é sempre um assunto que assusta, né? E, obviamente, que o oncologista ele tem que ter uma familiaridade muito maior com isso, porque a gente vai falar de cura, mas você fala de sobrevida, você fala de expectativa. E existem aqueles pacientes que, dependendo do grau de avanço da lesão, matematicamente, cara, ele vai durar pouco tempo. A gente usa estatística para isso. E esses pacientes que têm uma expectativa de vida reduzida, que aí é onde a gente vê que eles estão muito mais debilitados, também ele com dor se torna mais complicado. Como é que é a sua experiência com isso, Camila? Olha, o que eu costumo falar até para os residentes é que a dor oncológica em final de vida é uma urgência médica, porque você vê a pessoa nos seus últimos momentos sofrendo, isso dói na alma. Então, daí a questão da gente também focar nesses pacientes, a questão de controle de dor, controle de sintomas, né, junto com a equipe de cuidado paliativo. Então, a abordagem desses pacientes em fim de vida também é essencial. Teve algum caso assim, Camila, que te marcou, por exemplo? Você falar, olha, eu consegui fazer alguma intervenção em algum momento para a dor que me ajudou, ou alguma coisa que eu consegui fazer efetivamente que melhorou muito o meu tratamento. Você já chegou a perceber isso? Que seja na residência, que seja aqui. É quase o nosso dia a dia isso, né? Questão de sedação, de paciente, procedimento, assim, agora eu não estou lembrando, mas são muitas histórias. E eu vejo, né, pelo menos é o relato que os amigos das especialidades costumam comentar, é que como a dor ela vai causando uma confusão na mente do próprio paciente, quando eu minimizo ou tiro a dor, até a adesão dele do tratamento oncológico melhora. Independente da fase. Por quê? Se é, por exemplo, um paciente em fase terminal, tem coisa que a gente consegue fazer na maioria das vezes. Se é um paciente, por exemplo, com uma sequela da quimioterapia, tem coisa que a gente consegue fazer. É uma dor porque o nervo está sendo invadido pela lesão, tem coisa. É uma fratura óssea, tem coisa. Mas tudo começa com o caso de quem identificou, chamando a equipe para poder fazer isso. Então, o importante é que cada hospital que tenha o serviço de oncologia tenha essa interação com a equipe da cirurgia da coluna, com a equipe dos cuidados da dor, com a neurocirurgia funcional, porque se a gente não conseguir dar celeridade, porque a areia da ampulheta desse paciente oncológico, ela corre mais rápido. Então, se a gente deixar o fluxo normal das coisas, por isso que, por exemplo, quando a gente lida com dor, a maioria das vezes a gente encara isso como uma urgência. Então, para mim, não é justificado eu deixar um paciente desse esperando uma liberação, por exemplo, de um plano de saúde, ele tendo dor. Então, toda vez que, por exemplo, um oncologista encaminha para a gente um paciente com uma dor refratária ao tratamento, esse paciente ele dá entrada no pronto-socorro, ele já vem direto para a internação. É o que eu te falo, é uma urgência. Naquele momento é o que tem de mais importante para ele, né? Que é o controle da dor. E hoje você vê, Camila, por exemplo, diferença do tratamento da dor, da resposta da dor, por exemplo, do paciente do SUS e o paciente do convênio? Olha, que assim, de modo geral, né, como no convênio a gente tem uma disponibilidade maior de medicamentos mais novos, quimioterápicos, terapia-alvo, que são tratamentos com taxa de resposta um pouco maior, mais eficaz, é como se a gente tivesse uma chance de controle de doença, de controle de dor de maneira mais rápida para aquele paciente que dispõe dessas medicações novas. A grosso modo é isso, né? A questão desses procedimentos
não invasivos. Isso, infelizmente, né, a gente não tem acesso na rede pública. Mas a gente consegue fazer muita coisa para quem está no SUS também, desse paciente viver bem, dentro do que a gente tem de disponível, né, nas nossas armas. Eu acho que hoje a arma mais poderosa que a gente tem, eu costumo falar isso sempre aqui, é o conhecimento. Porque é muito bacana no consultório você pegar um paciente e falar bem assim: eu vim aqui no seu consultório porque eu te vi na rede social falando tal coisa com fulano de tal. Porque, primeiro, que é bacana ver a valorização do que é capixaba. Porque incomoda muito você ficar vendo alguma coisa de alguém de fora. Sendo que tem gente que faz aqui igual, às vezes até melhor, né? E eu vejo que essa rede de contato, ela tem um poder muito grande aqui. Porque tudo nosso começou com um trabalho de formiguinha, só que o alcance que a gente está tendo, eu estava comentando isso hoje na nossa reunião mais cedo, ele tomou uma dimensão exatamente porque as pessoas vão compartilhando isso. Então, assim, hoje quando a gente lida com o Espírito Santo, cara, é desse tamanho, tudo aqui é desse tamanho. Então é fácil demais essa informação de qualidade chegar, porque se a gente conseguir mudar a trajetória da doença de uma pessoa que estiver ouvindo a gente, para mim já valeu todo esse esforço nosso. Entendeu? Todo esse esforço. Impactar a vida de alguém, né? Porque a partir do momento que você ficar com aquela dúvida, cara, poxa, se eu estou usando, por exemplo, morfina, e eu estou usando, ele não está tendo a mesma resposta que antes. Será que se eu for avaliado por um médico da dor, que tenha essa formação em neurocirurgia funcional, ele vai conseguir me ajudar? Essa interrogação ela é muito poderosa. Porque a primeira coisa é indagar quem está te acompanhando. E aí quem tiver atualizado com as coisas que estão acontecendo, já vai ter a ferramenta de falar, olha, eu vou te encaminhar para alguém que faça isso. Por quê? Diminui a responsabilidade, é difícil ter a responsabilidade de tudo. Entendeu? E aí a ideia nossa aqui é exatamente juntar esse time para eu poder falar, olha, a minha visão oncológica é a Camila que vai fazer, mas se eu precisar de uma cirurgia, não vai ser a Camila que vai fazer, é o cirurgião oncológico. Mas se eu tiver uma dor relacionada à parte oncológica, não vai ser nenhum e nem outro, vai ser o especialista na dor oncológica que vai fazer. Ah, mas ela mexe na coluna, então é o cirurgião de coluna que vai entrar para colocar o eletrodo, a bomba ou qualquer coisa que seja ali. Porque aí você aumenta a taxa de sucesso do tratamento. Porque qual é a questão? Como o paciente está fragilizado, não tem como errar. Não tem como errar em ninguém, mas o paciente oncológico, a gente precisa ter aquele raciocínio tipo sniper. Você tem um tiro. Então não tem como eu chegar para você e falar, olha só, você tem uma doença que a sua expectativa de vida está avançada, 3 anos em 90% das vezes. Aí eu vou submeter você a um tratamento e aquilo encurta para 6 meses, porque teve uma complicação grave que, cara, não justifica. Então, se você não tiver essa rede que tem esse giro de alta qualidade para poder fazer isso, às vezes você vai perder a única chance que a gente tem de ajudar efetivamente aquele paciente. E o que a gente vê quando a dor entra no circuito é que ela preocupa mais do que o câncer. Essa é a grande sacada que a gente vê, porque o paciente entra para conversar com a gente, o paciente oncológico, ele entra para conversar com a gente, e a única coisa que ele fala, cara, eu tô com dor. E pra gente também eles relatam isso, porque às vezes a gente, por exemplo, tá reavaliando a tomografia a cada 3 meses, o tumor tá diminuindo, mas doutora, eu tô com dor ainda. E a gente recebe essa cobrança também, né? E é incoerente, é o que você falou, cara, a doença ela tá regredindo, e ele não consegue nem assimilar essa informação como uma vitória. Porque para ele o que importa é o controle, né? É a dor. E existem alguns casos que a gente já teve, e é impressionante porque teve um caso recente
que era uma mulher que ela tinha um tumor ginecológico, era uma lesão de colo de útero que estava invadindo o oco pélvico já com invasão de plexo, enfim, era uma massa grande com uma dor importante, ela estava limitada ao leito e, cara, ela estava preocupada com dor e era uma dor incapacitante. E aí a gente fez esse tratamento e ela agradecia o controle da dor, mesmo a doença não tendo a resposta ao tratamento oncológico. Mas ela falou, cara, pelo menos eu estou sem dor. Isso. Então eu acho que isso daí, a gente precisa trabalhar mais essa conversa, porque eu acho que assim, Camila, quando a gente lida com paciente oncológico, eu vejo que a gente tem uma preocupação tremenda na qualidade do nascer. Então é chá de revelação, é fotografia na hora do parto, é mês-versário, é um monte de coisa. Só que a gente não tem a mesma preocupação na hora de partir. Então todo mundo fala no diminutivo, ninguém usa o termo morte, ninguém usa o termo de descanso, ninguém usa o termo de dignidade, mas cara, isso é importante. Porque se hoje a gente tem uma doença que é um fato, então o paciente oncológico ele já vai chegar para você com câncer. Não tem como você desfazer isso ou falar uma notícia boa de quem tem câncer. Só que aí cabe a gente usar a racionalidade para dar aquele conforto dentro daquele caos. Só que eu costumo falar que assim, as coisas têm nome. Então quando você termina essa experiência terrena e ela acaba, não tem outro nome, o nome disso é morte. Se a gente não definir isso, e aí a gente vai trabalhar o quê? E aí, pelo menos a conversa que a gente tem com um paciente desse jeito, tira aquela ideia de coitado. Sim. Porque, pelo menos o que eu vejo, eu queria a sua impressão disso, quando a gente trata aquele paciente como um coitado, parece que quebra a relação médico-paciente. Essa é a experiência que eu tenho. Sim, e assim, o termo que eles odeiam, você vai, luta, de usar a questão do tratamento contra o câncer, você está na luta contra o câncer. O fulano, como o caso da Preta Gil, perdeu a luta contra o câncer. E ninguém está lutando para nada, aquilo dali é um fato, a pessoa tem uma doença crônica, e ela só quer ficar bem, né? Nem que seja uma morte mais suave, os últimos dias que ela tem, os últimos meses, né? Vivendo com o que a gente puder de oferecer de qualidade de vida, né? Tem um livro de uma paliativista brasileira muito famoso, o nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é isso daí. E eu acho que isso a gente tem que conversar mais, entendeu, Camila? É um tabu, né? Porque se isso não for uma rotina na conversa do paciente oncológico, porque eu vejo por mim, se eu tenho um diagnóstico em mim hoje de câncer, a primeira pergunta que eu vou fazer, cara, eu vou morrer quando? As pessoas precisam se programar. E eu falo que, assim, que o paciente oncológico, tanto o paciente quanto a família, como é uma trajetória, a pessoa tem tempo, né, dependendo de se preparar, de se despedir. E os pacientes, eles querem saber. Muitos não querem. E a gente sente isso na consulta, né? Tem gente que tem medo de ouvir a resposta. Mas quando é um paciente que ele pergunta abertamente, a gente tem a função e a obrigação. Lógico que ninguém sabe exatamente, aí a gente usa as médias, né, Claro. que a gente tem nos estudos, mas a pessoa tem esse direito e ela precisa programar a vida dela. Não, e assim, tem algumas histórias quando a gente fala de programação que me marcaram ao longo dessa trajetória. Uma delas foi um paciente que ele teve uma dor de cabeça. Fez uma imagem, tinha uma imagem sugestiva de um glioblastoma multiforme. Que, cara, é uma lesão catastrófica, uma lesão péssima, mas era um cara que, assim, ele era o alicerce da família, ele era o cara que organizava tudo da empresa, da família, dos bens, de tudo. E eu conversei com ele, falei, olha, a gente tem que fazer a cirurgia, a gente tem que operar. Só que a primeira coisa, cara, você vai organizar as coisas. Você vai começar um passeio de montanha-russa agora, que essa pessoa nunca mais vai existir.
E a gente não sabe o que vai acontecer depois. Só que a sua família vai ficar, a empresa vai ficar, você precisa passar as coisas. As pessoas vão ter que ter acesso aos seus bens, ao controle disso, à funcionalidade das coisas. Porque se você não lidar com a realidade, se você ficar só alimentando aquela coisa lúdica, cara, vai destruindo tudo. Então isso daí é uma coisa que o que acontece? Ele organizou tudo, passou as coisas para o filho, para a esposa, organizou tudo, fez a cirurgia. Óbvio, a doença progrediu, quimioterapia, radioterapia, ele vai evoluindo. Só que assim, a família, óbvio, tá junto com ele nesse período, só que ele deixou para trás o legado dele, as coisas para poder organizar. Só que se eu não tivesse feito isso lá atrás, teria dado problema. Da mesma forma que teve um outro paciente, que a gente tem um diagnóstico de um crâniofaringioma. Ele era um cara, ele era um pastor, ele era atleta. Ele começou a ter ganho de peso mesmo sendo atleta. E começou com uma dor de cabeça, fizemos uma imagem, tinha um crâniofaringioma. Aí ele falou comigo bem assim, doutor, eu tenho um sonho na minha vida. Eu quero casar minhas 3 filhas. Se eu casar minhas 3 filhas, eu já concluí a minha estadia aqui. E aí nós fizemos uma abordagem cirúrgica, ele ficou bem, ele casou uma filha. Nós fizemos outra abordagem cirúrgica, ele ficou bem, ele casou outra filha. Nós fizemos uma terceira abordagem cirúrgica, ele casou a última filha. E aí, depois disso, ele evoluiu para óbito, porque realmente era uma doença bem complicada, era bem avançada. Só que o que eu falei com ele? Eu falei, cara, vamos alinhar as expectativas, porque eu não posso ser agressivo o suficiente para eu poder não conseguir te ajudar, eu não vou conseguir curar a lesão. Só que em todo momento, o que me chamou a atenção? Ele nunca perdeu essa expectativa nas coisas, porque a gente alinhou isso lá atrás, e a esposa sempre esteve com ele esse período inteiro e sempre entendeu tudo isso. Tanto que depois ela continuou como minha paciente e, cara... Então, assim, se hoje a gente não tiver essa sensibilidade para lidar com isso, porque o que eu vejo? O paciente oncológico, eu não tenho pena, eu tenho respeito e carinho, como por qualquer outro. Porque se você ativa o modo pena, o paciente que está com aquela doença, ele não quer pena, ele quer atenção. Quer ser cuidado. Ele quer ser cuidado, entendeu? Então, se você não define, porque quando você categoriza ele como pena, você já separou ele de você. E não é isso, ele tem que estar perto. Então eu não tenho como dar uma notícia gostosa num treco ruim, cara. Você vai chegar e falar, olha, eu tenho uma doença metastática avançada. Você vai falar no diminutivo? Você não vai falar no diminutivo. Sim. Entendeu? Então isso daí é uma coisa que quando a gente racionaliza o problema, pelo menos a experiência que eu acumulei nesse tempo aqui, cara, facilita. O paciente entende. Porque o que acontece? O motivo pelo qual eu criei o podcast foi quando eu comecei a ver aqui no Espírito Santo que pacientes eram operados, chegavam para mim sendo operados por outras pessoas e sequer sabiam o que tinha sido feito de cirurgia, o que eles tinham e por que eles foram operados. Então, assim, é um tipo de coisa que você não vai numa costureira e deixa ela costurar qualquer coisa, você não vai no mecânico e deixa ele fazer qualquer coisa, e o corpo as pessoas deixam. Então, assim, o câncer é uma coisa disso também. Isso daí eu recebo, porque assim, normalmente o paciente vai chegar para mim já com o diagnóstico. É muito comum a gente receber paciente, o paciente ainda sabe o que tem, ninguém explicou. Então aí você tem aquela primeira conversa, né? Já alinha tudo, como que vai ser, como que não vai. E essa dúvida, assim, eu imagino, óbvio, você receber um diagnóstico de câncer, cara, deve tirar o seu chão. Só que você não ter todo esse entendimento, cara, deve ser muito ruim. Entendeu? Porque eu acho, tá, Camila, que a nossa função, e isso eu carrego muito, porque como eu lido com dor e muitas vezes hábitos de vida, eu vou precisar puxar a orelha das pessoas. O paciente, ele não quer ouvir aquilo que ele quer ouvir.
Não. Ele precisa ouvir algumas coisas e ele confia em você para falar aquilo dali. Entendeu? Porque qual é o problema? Hoje é muito fácil ele pegar o laudo da biópsia, jogar no chat GPT, e o chat já vai falar um monte de coisa. Óbvio. Às vezes ele não vai saber se aquilo é real ou não, ele não vai ter a maturidade para entender aquilo dali. Só que essa relação médico-paciente eu acho que é o que faz a diferença, principalmente no paciente oncológico. E Sim. isso o computador não vai substituir. Recentemente eu tive uma paciente jovem com câncer de mama. Eu acompanho ela desde 2022. Ela tinha uma doença inicial, depois progrediu, né? Tava doença metastática, fomos tratando, a doença progredindo, até que chegou um momento que eu não tinha mais linha de tratamento para fazer, e a paciente bem, performance bem, falou, olha, eu não tenho o que fazer de químio, não tenho mais. E aí a gente suspendeu o tratamento, e aí ela me perguntou quanto tempo de vida, mais ou menos, e eu tive que ser muito honesta com ela, lógico. Então, uma paciente, ela faleceu umas 2 semanas, ela deixou tudo pronto, preparou, pagou as coisas de velório, ela sempre muito... Uma pessoa muito, me fugiu a palavra, centrada, passou a questão de conta bancária, preparou o filho dela, que é uma criança, então... A conversa que eu tive com ela uns 3, 4 meses foi muito importante para ela conseguir se preparar, né? E faleceu bem, assim, bem no sentido sem dor, dignamente. Dignamente. Eu acho que assim, hoje, pelo menos a conversa que eu acho que é coerente que a gente precisa ter, não adianta só a gente focar no tratamento especificamente do câncer. É exatamente isso. Tem que ter uma coerência em cima de tudo isso. Inclusive no fim de vida, entendeu? Porque eu acho que hoje cabe a gente exatamente falar isso. Falar, olha, existe uma finitude e você precisa deixar essas coisas organizadas. Sim. Óbvio, nem todo mundo consegue fazer isso, dependendo do estágio que tá. E tem a questão também que é muito comum do cerco do silêncio, né? Da família não querer que você passe essas informações para o paciente. Eu percebi isso principalmente quando é um paciente mais idoso, né? Os filhos não querem que o paciente saiba e fica aquele clima achando que o paciente não sabe que está com câncer. Na verdade, lógico que ele sabe. E, tá fazendo químio, você não pode falar que tá fazendo químio, tem que falar que tá fazendo um soro. Então, isso hoje a gente não pode aceitar. Mas é bem comum. Hoje, a única vez que, assim, eu evito de falar com um paciente sobre a doença dele é quando eu tenho uma lesão neoplásica no sistema nervoso central que altera a percepção dele da realidade. Sim. Porque aí eu posso ter uma resposta simpática por conta do estresse, daquilo tudo, sem ele entender o que está acontecendo. Agora, tirando isso, se ele tiver a percepção total do que está acontecendo, cara, eu não abro mão de falar. Eu não, pode ser a idade que for, eu não abro mão de falar. Porque o que acontece? Eu acho que ele entendendo, e óbvio, a gente tem que se fazer entender de uma linguagem que ele consiga captar aquilo dali, é a premissa básica para confiança. Porque se você chega e fala, é um soro, e o cara sabe, ele sente que não é. Sim. Ele sente que não é. E aí ele começa a sentir que ele está sendo enganado. E aí, cara, quando ele é enganado pelo médico... Acabou, cara. E aí a figura do oncologista, ele é importante, porque foi o primeiro que pegou na mão dele. E aí o oncologista vai chamando mais gente no time. Agora, se perdeu a confiança no oncologista, ele não vai confiar no resto. Porque o oncologista que vai chamar, ele vai falar bem assim, cara, se eu não confio no oncologista, como é que eu vou confiar em fulano, fulano e fulano? Sim. Entendeu? Então eu acho que assim, essa conversa, óbvio, a gente poderia ficar aqui conversando eternamente, que é um papo que assim, eu confesso que eu gosto muito de conversar sobre isso, porque eu acho que assim, o Espírito Santo especificamente, que é onde a gente desempenha o nosso trabalho, é carente disso. De você ter um canal para poder conversar exatamente sobre esses grupos que estão precisando de atenção. E eu vejo que não é um grupo pequeno.
Hoje os pacientes oncológicos no Espírito Santo, cara, é um grupo grande que, mesmo a Camila se dedicando todo o tempo, mesmo a equipe do Daniel se dedicando todo o tempo, a gente não dá conta. Uhum. Então a gente vai precisar de mais gente que pense como a gente para montar exatamente essa rede de falar, olha, eu tenho um paciente assim, o que que eu posso fazer? E hoje esse é um canal importante exatamente para isso. Por quê? O paciente que porventura estiver ouvindo a gente e achar que preenche algum desses critérios, vai ter a liberdade de entrar em contato com a nossa equipe, deixar um comentário, compartilhar, marcar uma avaliação ou com a gente ou com qualquer um da área, exatamente porque às vezes nós vamos perder um tempo precioso. E esse tempo no paciente oncológico, ele não é contado em anos. Às vezes ele é contado em semanas, às vezes ele é contado em meses, em alguns até em dias. Então é o que você falou. Cara, se você chegar no seu último dia com qualidade, cara, é o último dia. Entendeu? Então é essa percepção que eu acho que, assim, para esse nosso primeiro contato, eu estou muito feliz, tá, Camila? Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Saiba que esse é o primeiro de uma série de coisas que nós vamos fazer em conjunto, porque assim, agora você obrigatoriamente vai fazer parte do nosso corpo técnico. Com Eu todo fico prazer. muito feliz com isso, porque vem surtindo frutos muito bacana disso daí. Eu acho que o Espírito Santo precisa conhecer que tem gente que se desempenha, que vem desempenhando um trabalho muito bacana e se dedica a desenvolver uma medicina de qualidade aqui dentro, tá? E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores exatamente sobre esse início dessa experiência do paciente oncológico. Certo. Então, assim, eu acho que se você teve um diagnóstico recente de câncer, não se abale. Hoje a gente tem... É difícil não se abalar, né? Mas, assim, hoje a gente tem muita coisa nova, os pacientes estão vivendo cada vez mais e a gente espera que com todas essas tecnologias, né, que o Daniel e a equipe deles também estão disponibilizando, que vocês também possam ter qualidade de vida, controle de dor, e a gente está aqui para isso, para ajudar. Camila, muito obrigada. Obrigado pela Parabéns. presença. Tá? Parabéns pelo podcast. E, gente, foi um prazer esse bate-papo. Saiba que é o primeiro de uma série que a gente vai começar a partir de agora, voltada especificamente para o paciente oncológico, para o paciente com as complicações relacionadas aos tratamentos, a melhora da qualidade de vida, a ressignificação, enfim. E é importante que você vá acompanhando isso com a gente exatamente para ir construindo conhecimento. Então, para quem chegou agora, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar, comentar. Se esse vídeo faz sentido para você, entre em contato com a nossa equipe. Se você conhece alguém, não deixe de compartilhar informação de qualidade, porque essa rede de disseminação de informação de qualidade é o que está fazendo a diferença no Espírito Santo, e eu agradeço cada um de vocês que vem ajudando a gente. E até o nosso próximo episódio.